Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais uma Maná Diário, todos os dias a meio-dia. Um homem e uma mulher de Deus aqui, dando uma palavra ao teu coração, uma palavra ao teu espírito. Amém? Peço que nesse momento de avisos e recados, você compartilhe esse vídeo. Se para esse momento é 1 minuto de recado, 1 minuto de aviso, você pega esse momento e compartilha esse vídeo com alguém. Envie esse vídeo para alguém. Eu sei que você que é da Igreja Cristo Resposta, já está compartilhando, já está enviando. Eu sei também que você faz do Maná Diário uma parte do seu devocional, ou seja, você colocou no seu devocional uma parte do Maná, deu para entender? Todo dia você tem seu devocional ali, você lê a Bíblia, você ora, aí você ouve o Maná, amém? Eu sei que você que é da Igreja Cristo Resposta faz isso, e você que não é, está chegando aqui pela primeira vez, faça isso. Sim, todo dia vai ao ar, meio-dia, uma mensagem, palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente prega a palavra, a gente faz uma oração no final. Peço que você pegue esse vídeo, não só esse, todos os dias, o vídeo de amanhã, de depois da manhã, você pegue e assista, que faça parte do seu devocional diário. Você não precisa assistir agora, vai para o YouTube, vai ficar lá, vai ficar gravado, tá? Não precisa, não, Lucas, tem que ser meio-dia, não, ele vai ao ar meio-dia, você pode assistir de tarde, pode assistir de noite, mas assista, não perca essa programação, é muito importante, não perca essa programação, amém? Sim, se você quer participar da igreja online, se você quer saber como funcionam os outros cultos, culto de domingo, culto de terça, se é transmitido ou se não é, tem tudo aqui no início do canal do YouTube, tá? Você vai lá no início, você vê, ou você pode chamar a gente no WhatsApp, tem um número de WhatsApp aqui embaixo, pode pedir uma oração, pode conversar com a gente, saber como funcionam os cultos e tudo mais. Amém? Recados dados e agora vamos para a palavra. Hoje eu irei ler Marcos 11, do 22 ao 24. Marcos 11, do 22 ao 24. É bem famoso esse versículo 24, o pessoal lê normalmente mais o 24, mas a gente vai ler todo o contexto dele, né? Começa o seguinte, Marcos 11, 22. Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. E eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Olha que interessante. Dentro desse versículo aqui existe uma promessa de Jesus, olha que loucura, 24. Se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedido. Isso é uma verdade, é a palavra de Deus, ponto. Se você não vive isso ou não viveu isso, o errado é você, não é a palavra. Você tem que buscar essa palavra, essa verdade se manifestar na sua vida. Mas vamos entender o seguinte, muitas das vezes nós amamos as promessas de Cristo. Eu já irei ler esse versículo de novo. A gente ama as promessas. Digo-lhes, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedido. A promessa de Cristo, amém, tremendo, eu amo. Mas a gente tem que entender que você tem que amar os mandamentos de Deus, eu tenho que amar os mandamentos de Deus, assim como nós amamos as promessas. Os mandamentos e as promessas, eu vou deixar a Bíblia aqui do lado, elas andam juntas, andam juntos, mandamento e promessa. Muitas das vezes as pessoas, infelizmente, os cristãos, eles amam as promessas, mas não estão nem aí para os mandamentos. Amam as promessas, mas não amam os mandamentos. Mas a gente tem que entender que mandamento e promessa andam juntos. Você tem que amar os mandamentos de Deus, você tem que amar as vontades de Deus, sim. Não é só as promessas dele. Esse versículo, no 22, começa como Jesus dando uma vontade de Deus, uma vontade dele, uma vontade, um mandamento.
tenham fé em Deus. Começou assim, começou com o mandamento, com a vontade dele, as vontades de Deus. A gente não quer saber das vontades de Deus, né? A gente quer saber das nossas. Não, as vontades de Deus, os mandamentos de Deus para minha vida? Não quero. Agora as promessas eu quero, mas não é assim. Começa como? Sempre começa com o mandamento. Como assim? Sempre começa, tenham fé em Deus. Ele começou com uma vontade de Cristo. É a vontade de Deus que você creia nele. Sim, é a vontade de Jesus que você crê em Cristo, em Deus. É uma vontade dele, um mandamento, tenham fé em Deus. Só que a gente se apega às promessas. Mas esse ter fé em Deus é nele por completo. E ter fé em Deus está totalmente relacionado às suas atitudes. Totalmente relacionado às suas atitudes. Já foi falado aqui que a sua ação torna a sua fé completa. Então, ter fé em Deus não é falar, eu creio em Deus. Pronto, quero receber promessa. Ter fé em Deus não é falar, não, eu creio na Bíblia sim. Agora Deus me dá. Ter fé em Deus é suas ações mostram se você crê ou não em Deus. Então, tenham fé em Deus. É a sua ação que vai mostrar a Deus, não as pessoas, a Deus, se você crê ou não nele. Então, você quer receber das promessas de Deus? Amém. Amém, você pode querer, não tem problema nenhum. As promessas de Deus, pô. Não tem problema nenhum. Mas você tem que querer cumprir com as vontades de Deus. Você tem que querer, desejar cumprir com os mandamentos de Deus. Você tem que verdadeiramente, você tem que entregar a Deus a sua fé. Quando você cumpre com os mandamentos, quando você cumpre com as vontades, você está entregando a Deus, ó, eu creio em ti. Deus, ele te deu os mandamentos, você cumprindo os mandamentos, você está falando, eu creio em você. Deus, ele tem as vontades dele, você cumprindo com as vontades dele através das suas ações, você está falando, eu creio em ti. Então, ele tem os mandamentos. Você tem que amar os mandamentos, cumprir com os mandamentos. Você está entregando a Deus. Só que muitas das vezes os cristãos só querem receber de Deus. Me dá a promessa, me dá a promessa. Mas não entrega a Deus. Não entrega a sua fé, não entrega a sua vida, não entrega a sua atenção, não entrega tempo, não entrega nada. Não entrega nada, só quer receber promessa. Deus, eu não estou falando que você não pode querer receber promessa de Deus. Você pode sim querer receber promessa de Deus e falar, Deus, ó, eu reivindico aquilo que o Senhor conquistou para mim, graças a Deus, obrigado. Mas tudo começa como? Não começa nas promessas, começa nos mandamentos. Tenha fé em Deus, viva o Evangelho, as suas ações tornam a sua fé completa. Você está fazendo as vontades de Deus, você está cumprindo com os mandamentos de Deus, você está amando a Bíblia. A Bíblia por completo não é amar só as promessas, você está amando a vontade de Deus para sua vida, você está amando os mandamentos de Deus para sua vida, você crê em Deus. Porque começa assim, tenha fé em Deus, viva o Evangelho, entregue a Deus a vontade que Ele tem para sua vida, porque Ele entregou os mandamentos, você está entregando, ó, estou cumprindo com a sua vontade, estou cumprindo com os mandamentos. Você está entregando a Deus, entregue a Deus, não queira só receber de Deus. Você pode querer receber? Pode, mas entregue a Deus. Vamos continuar lendo e eu já vou fazer uma oração. Marcos 11:22. Começa assim. Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. E a fé em Deus, como a gente falou, é algo entre muitas aspas, tá? Complexo. Por quê? Porque não é só falar eu creio, é agir. Agir não é complexo, você tem que agir com a graça do Espírito Santo. É de boa, com a graça do Espírito Santo. Beleza? Com a graça do Espírito Santo. E a gente vai orar esse versículo aqui hoje. A gente vai orar do 22 a 24, a gente vai orar para nós crermos verdadeiramente em Deus, por completo, tá? A gente vai orar também o versículo 23, que diz assim, ó. Eles digam a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire no mar. Isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Não tem como você, sem o Espírito Santo, não ter dúvida no seu coração. Não, eu creio 100% na palavra de Deus, sem o Espírito Santo? Não, sem o Espírito Santo você tem dúvida. Com a graça de Deus, aí sim, Ele gera em você aquela certeza inabalável. Ele gera em você. E nós vamos fazer essa oração para que Ele gere em nós a certeza absoluta da palavra, da verdade dEle, porque a única verdade que tem que atuar na sua vida é a palavra de Deus, a única verdade. A gente vai orar por isso também. E o 24, digo-lhes se crerem que já receberam, é a promessa, mas começou com um mandamento, com uma vontade de Deus. E terminou com uma vontade dele também, que é a promessa.
Digo-lhes, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. A sua fé tem que ser pro hoje, tem que ser pro agora. Já aconteceu. Deus é o Deus que faz, não é o Deus que fará, é o Deus do hoje. Faz parte do caráter dele, faz parte da vontade dele. Entenda isso. Você entendendo a vontade de Deus, aí você já partiu de um princípio. Começou certo. Você começou certo. Entendendo a vontade, entendendo o caráter dele. Tenha fé nele. Amém? A gente vai orar esse versículo agora. A gente vai orar o versículo 22 e 24. Não é só esse versículo que dá pra gente orar. A Bíblia está repleta de versículos que a gente lê, e se aquilo não é uma verdade na nossa vida, se aquilo nós não vivemos aquilo, a gente ora o versículo. A gente ora aquele versículo. Espírito Santo, Deus, que isso possa ser uma verdade na minha vida, que manifeste na minha vida, eu quero viver isso. A gente ora o versículo. E esse é um versículo que hoje nós iremos orar juntos. Amém? Peço que nesse momento vocês fechem seus olhos e orem nesse sentido da palavra de hoje. Amém? Deus, entramos em Tua presença agora, Pai, em oração. E nesse momento nós pedimos a Sua ajuda, nós clamamos ao Senhor. Nos ajude a crer em Ti, a crer verdadeiramente, não da boca para fora, não uma fé falsa, uma fé verdadeira. Nos ajude a viver o Evangelho, nos ajude a crer no Senhor verdadeiramente, que as nossas ações possam falar ao Senhor, que as nossas ações possam tornar a nossa fé completa e mostrar a Ti que nós cremos, nós amamos ao Senhor verdadeiramente, Deus. Nos ajude a cumprir com os Teus mandamentos, nos ajude a cumprir com as Tuas vontades em nossas vidas, em nome de Jesus, nos ajude a entregar ao Senhor, não só a querer receber, mas a querer entregar ao Senhor, e nos ajude a entregar ao Senhor, não a só querer, mas nos ajude, Pai, a pôr em prática a ação de entrega. Nos ajude a crer verdadeiramente, 100% no Senhor, no seu caráter, no seu agir, no seu amor, na sua fidelidade, na sua paz, em tudo, por completo, no Deus vivo e real, por completo. Nos ajude a crer verdadeiramente em Ti, em nome de Jesus, Pai. Oramos também, Pai, para que nenhum tipo de dúvida ocupe o nosso coração. Eu repreendo agora todo tipo de dúvida de você que está ouvindo nesse momento. Caia por terra todo tipo de dúvida do seu coração. Caia por terra todo tipo de dúvida do meu coração na Tua palavra, no Teu poder, no Teu agir, em nome de Jesus. Nesse momento, nós clamamos. Eu clamo ao Senhor, essa pessoa que está orando junto comigo, clama ao Senhor. Nós clamamos nesse momento. Nós repreendemos todo tipo de dúvida no nosso coração. Caia por terra agora. Nós cremos no Teu agir, no Teu caráter, na Tua fidelidade. Nós cremos no Teu amor. Nós cremos verdadeiramente. Não há dúvida que ocupe lugar no nosso coração. Caia por terra agora todo tipo de dúvida que ocupe qualquer lugar no seu, no meu, no nosso coração agora. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, nós cremos no Senhor 100%, verdadeiramente, com a Sua ajuda, com a Sua graça, com o Seu poder. Oramos também, Pai, o versículo no 24 fala da Sua promessa, que o Senhor tem uma promessa para nós, de tudo aquilo, Pai, qualquer coisa que pedimos em oração, se a gente crê que a gente já recebeu, já aconteceu. Então nos ajude, Pai, a crer pro hoje, a crer pro agora, a crer para esse momento. Não é, Deus vai fazer amanhã, Deus vai fazer semana que vem. Não, isso não é o seu caráter, não é o Senhor, é o Deus, Ele fez hoje. Nos ajude a crer nesse sentido, ter essa fé, porque essa é a fé verdadeira. Nos ajude a ter essa fé que o Senhor faz hoje, que o Senhor fez hoje. É a Tua vontade para o hoje, em nome de Jesus. Nos ajude verdadeiramente a crer para o agora, porque tudo aquilo que pedimos, se cremos que já recebemos aquilo, será feito. Nos ajude, Pai, a ter essa fé, porque essa é a fé da Bíblia. Nos ajude a ter essa fé, porque essa fé é a fé verdadeira. Nos ajude, porque sozinhos não conseguimos. Sozinhos nós não cremos no Senhor, sozinhos nós temos dúvidas, sozinhos a gente, Pai,
Sozinhos não somos nada, nada, nada. Precisamos do Senhor para tudo, para tudo. Para crer, para fé, para tudo, tudo. Precisamos do Senhor para tudo. Nos entregamos nesse momento ao Senhor. Nos ajude em todas as áreas. Nesse momento pedimos a sua ajuda na fé. Em nome de Jesus, nos ajude a viver a palavra que foi ministrada hoje em nossas vidas, verdadeiramente. Essa palavra, em nome de Jesus, eu ordeno que ela se manifestou na sua vida. Você que está orando, essa palavra se manifestou na minha, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós vivemos a palavra, vivemos o evangelho com a tua ajuda, Pai, com o teu poder, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Amanhã, ao meio-dia, não se esqueça, mais uma Maná Diário. Não perca e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.